reiniciando as nossas atividades na área do direito privado, nada melhor que começar o ano com um tema de difícil trato no mundo jurídico, mas que certamente vai ser exposto e dissecado com muita naturalidade, eficácia e proeficiência por parte das duas webinaristas e expositoras aqui presentes. Eu começaria, e peço vênia, tanto às expositoras como à assistência, para fazer um breve resumo do currículo de ambas. Até porque, se eu fosse ler todo o currículo, ou pelo menos parcialmente o currículo de ambas, o horário do nosso webinário, que é limitado, né, acabaria sendo prejudicado e terminaria sem que falássemos a respeito do tema principal. Eu começo falando pela professora Laís Lucas, que é doutora em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora dos cursos de graduação da PUC e da Unicinos, professora das especializações em Compliance e Direito Empresarial na PUC, professora do mestrado em Direito dos Negócios da Unicinos, coordenadora adjunta da especialização em Direito Empresarial na PUC, advogada, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Também teremos hoje aqui a doutora Mariana Pagender, que é doutora e mestre em Direito pela Universidade de Yale, doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora da graduação de Direito e do programa de pós-graduação em Direito da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, também professora da Faculdade de Direito da Universidade de Nova York, pesquisadora acadêmica nas áreas concentradas de Direito Contratual, Direito Societário, Governança Corporativa, sob a perspectiva econômica e comparada. É também membro consultora da Comissão de Mercado de Capitais e Governança Corporativa da OAB de São Paulo, é secretária do Comitê Nacional Brasileiro da Associação Internacional de Ciência Jurídica e também membro, né, exatamente do Fórum Econômico de Direito Comparado. Enfim, são tantas as qualificações de ambas as palestrantes que eu não quero aqui privar exatamente a assistência de passar diretamente à discussão do tema. E o nosso tema hoje é de relevante destaque. E por que relevante destaque? Porque vai tratar exatamente sobre os deveres e responsabilidades do administrador nas sociedades. Então, para trazer esse tema à baila, eu me permitiria iniciar esse debate, iniciar esse conclave jurídico, exatamente com a doutora Laís, e com o primeiro questionamento que se impõe. Doutora Laís, qual o tratamento dado pela legislação brasileira ao tema relativo a deveres e responsabilidades dos administradores? Esse tratamento legal que é dado é completo? Enfim, quais são as nuances que a senhora destacaria? E passo a palavra exatamente à doutora Laís para que trate desse tema. Doutor Jorge, muito obrigada pelo convite especial de estar aqui no Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para poder conversar um pouquinho sobre esse tema de responsabilidade, deveres e responsabilidades dos administradores, que me é um tema tão caro, ainda mais em companhia da professora Mariana Pagender, com quem já tive a oportunidade de dividir outros espaços, tanto físicos como virtuais, né, no último ano virtuais, né, Mariana? E muito me honra estar aqui e poder conversar sobre esse tema para a audiência do canal aqui do YouTube do Centro de Estudos do nosso Tribunal de Justiça.
Eu e Mariana conversávamos um pouquinho antes de começar essa transmissão, que na última live que nós fizemos, a gente disse tomara que a próxima seja presencial. Infelizmente ainda não foi, né, Mariana? Mas em breve esperamos estar no próprio Tribunal de Justiça, talvez até promovendo um evento desses com todos juntos. Bom, professor Jorge, doutor Jorge, é de fato um tema bastante tortuoso, esse tema dos deveres e responsabilidades dos administradores, porque é um tema que, muito embora esteja ligado à gênese do próprio direito comercial, né, ele sempre tem novas roupagens, ele sempre tem uma atualidade muito grande, né? À medida que nós vamos elaborando as nossas trocas econômicas, que nós vamos aperfeiçoando a nossa forma de desenvolvimento da atividade empresarial, obviamente que as responsabilidades inerentes à administração das sociedades, e como bem o senhor enfocou aqui num primeiro momento, nas companhias, nas sociedades anônimas, nas companhias abertas, isso nos parece mais tortuoso, né? Nós temos aqui que essas características dos deveres e das responsabilidades dos administradores também vão se alterando. E isso já traz uma complexidade do tema, porque nós não conseguimos simplesmente dizer pronto, deu, acabou, agora nós já estudamos isso e é assim que entendemos. Não, à medida que os anos vão passando, que as situações vão se aperfeiçoando, também esses deveres e responsabilidades vão se alternando em entendimentos, em nuances, em profundidades, enfim. Bom, em relação ao nosso tratamento legislativo em relação a esse tema, eu traria, muito embora que estejamos num escopo mais correlato às sociedades anônimas, também a previsão que está dentro lá do Código Civil, né? Para simplesmente fazer uma abordagem que eu acho que é fundamental. Lá no Código Civil, a partir do 2010, existe, né, todo o tratamento dos deveres e responsabilidades dos administradores. E me parece que o nosso Código Civil foi um tanto quanto ainda ingênuo, pois faz referências àquele dever do homem médio, probo, bom pai de família, né? E quando nós estamos tratando de deveres e responsabilidades de administradores de sociedades, e aqui não só as sociedades anônimas, nós temos muito mais do que uma conduta média. Nós temos muito mais do que uma conduta daquele homem que cuidaria do seu próprio negócio, né? Cuidar do negócio alheio me parece ser muito mais preocupante e muito mais sério do que cuidar do próprio negócio. Eu estou trabalhando com o dinheiro, com as expectativas, com o patrimônio de outrem, né? Ao mesmo tempo, a nossa lei de sociedades anônimas, ela foi bastante mais... ela é anterior, obviamente, a essa referência legislativa que eu fiz do Código Civil, e lá na Lei de Sociedades Anônimas nós temos de forma mais detalhada esta roupagem do que seriam esses deveres dos administradores de sociedades. Então, ali, a partir do artigo 153 e seguintes, a gente vai ter elencados o dever de diligência, o dever de agir nos interesses da companhia, o dever de lealdade, o dever de informação, o dever de sigilo também, que vem referido naqueles artigos, que são todos depois, e daí, né, a sua pergunta... o tratamento legislativo foi suficiente, né? O tratamento legislativo ele funciona ali em abstrato, né? Porque muitas dos deveres a gente se pergunta o que é um dever de diligência? O que é o dever de diligência lá na década de 70, quando foi criada a legislação, e o que é o dever de diligência hoje, em 2021, com as N variáveis que nós temos no mundo dos negócios, né? Então, obviamente que durante todo esse tempo, a legislação serviu como uma baliza, mas, ao mesmo tempo, o papel da doutrina e da jurisprudência foi extremamente relevante para que se pudesse conformar e dar concreção a esses deveres que ali constam em abstrato, né? Ademais disso, uma questão que eu acho importante referir, que me parece que deva ser o norte quando nós estamos tratando dentro dessa questão dos deveres e responsabilidades dos administradores, é que lá na exposição de motivos da Lei de Sociedades Anônimas, tem uma referência que me parece muito pertinente para que a gente possa conversar e começar a trilhar um caminho sobre esse assunto, que é o seguinte: os deveres e responsabilidades previstos na legislação, na 6404, a partir dos artigos 153 e seguintes,
eles devem ser considerados como orientações de postura. Isso tá, agora eu vou me permitir referir expressamente o que está na exposição de motivos da lei, sem entorpecê-los na ação com excessos utópicos, né? Então, é uma referência, é um referencial. Tem um texto da professora Mariana Pargendler que eu acho muito bom nesse aspecto, que vai tratar de responsabilidades administradores, onde ela vai dar um exemplo. Quem é o administrador sabendo que pode, de repente, sofrer uma série de responsabilidades, né? Ser atordoado por ações ou por punições, porque ele toma uma atitude X e não uma atitude Z, né? Como é que a gente vai ter alguém engajado, alguém com coragem a, por exemplo, administrar uma quantia de 10 bilhões de reais, 50 bilhões de reais, né? Enfim, 100 bilhões de reais, né? Então, os deveres que estão na nossa legislação, e aí me parece que é o ponto de partida, eles devem servir como referenciais, né? E a avaliação, obviamente, com o trabalho bem feito da doutrina e da jurisprudência, da concreção, especialmente levando em consideração o caso concreto, né? O tempo que aquele administrador teve para tomar uma decisão, o que estava envolvido naquela decisão, né? Então, são situações que me parecem que são complementares ao que nós temos previsto na legislação. Perfeito. Abrindo um parênteses, se me permitir, é uma questão, o risco é inerente ao negócio, é inerente à atividade empresarial. Essas regras servem não para coibir a atuação negocial, mas sim para coibir, como sempre o direito busca, a má-fé. Essa é que deve ser sempre afastada dos negócios jurídicos. E me perdoe, doutora Laís, eu não fiz a referência aqui, fiz antes de iniciarmos os trabalhos, a satisfação de ter ambas aqui, tanto a senhora como a doutora Mariana, não só pelo extenso conhecimento jurídico, né, o que vai ser um ganho para nós assisti-las, mas também por ser nesse mês de março, que é o mês das mulheres. E nada melhor que duas mulheres, como havia falado, inteligentes, preparadas e perspicazes, para nos brindar exatamente com esse tema que a senhora fala no início, um tema tortuoso, um tema árduo, né? Mas que deve ser dissecado e deve ser melhor compreendido e entendido. Doutora Mariana, vamos fazer um reposicionamento isso no nosso sistema jurídico brasileiro. Essa teoria do business judgment rule, né, ou essas regras de decisão do negócio, ela teria utilidade prática no nosso direito? Ela está sendo aplicada? Como é que isso está funcionando atualmente? Como é que essas inovações, e a senhora tem a experiência da Universidade de Yale, como é que chega isso até nós? E ele complementaria com uma segunda colocação, levando em conta a natureza jurídica da administração da sociedade. Se os administradores, na condição de eleitos pelos acionistas, estariam na mesma situação de mandatários, sei que são questões complexas, mas também tenho a absoluta convicção que a senhora vai esgrimá-las com a sapiência de sempre. Por favor, a senhora está com a palavra. Muito obrigada, desembargador, pelo convite. É um prazer e uma honra participar desse webinar do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sou gaúcha, deslocada, atualmente em São Paulo, mas sempre é um prazer colaborar com as atividades gaúchas e espero, como combinamos, certo, professora Laís, em breve voltarmos a ter também atividades presenciais. Bom, o tema da responsabilidade dos administradores é de crucial importância. Eu leciono também Direito e Economia e é interessante notar nesse ponto que Adam Smith, considerado o pai fundador da economia, ele era extremamente cético com relação às sociedades anônimas. Ele achava que as sociedades anônimas não poderiam florescer porque há uma diferença muito grande entre administrar coisa própria e administrar coisa alheia.
de modo que ele vaticinava, só pode haver negligência e pouco cuidado nessas ações dos administradores de companhia que administram coisa alheia. E, no entanto, apesar de tantas lições tão valiosas, Adam Smith errou nesse ponto, certo? A economia, não só brasileira, como moderna, é essencialmente pautada em sociedades anônimas com administradores que gerenciam coisa alheia. Eu brinco que tem o livro Sapiens, conta a história da humanidade, está ali a sociedade anônima como elemento principal. E o que estava errado, né, nesse vaticínio de Adam Smith? Bom, ele não, eu brinco com os meus alunos, ele não fez o curso de Direito Societário, né? Na verdade, é uma série de mecanismos jurídicos que incentivam verdadeiramente os administradores a bem administrarem coisa alheia, e não é a responsabilidade. Tivemos uma pequena interrupção que deve ser sanada rapidamente. Doutora Laísa, a senhora teria alguma observação a fazer enquanto aguardamos o retorno da doutora Mariana? A Mariana referia ali o Adam Smith e a questão do direito societário, né? Que o vaticínio dele ele se equivocou no vaticínio dele por conta, né, de não ter feito a disciplina de direito societário. E os deveres, eles vêm exatamente nesse sentido, que possivelmente o que ela ia continuar ali como os incentivadores ou não de determinadas condutas, né? Mariana voltou aqui. Voltei. O que eu estava falando, que eu não sei quando eu caí. Exatamente no momento do vaticínio do Adam Smith. Falando do Adam Smith, que ele fez, enfim, vaticinou que as companhias não dariam certo, em razão justamente dessa administração de coisa alheia. Mas a verdade é que o direito societário se desenvolveu de modo a incentivar os administradores a fazerem uma boa gestão da coisa alheia, e nessa receita a responsabilidade é um dos elementos, não é o único elemento, mas é um dos elementos. Os mais diversos sistemas jurídicos criam um sistema de responsabilidade dos administradores. Agora há um equilíbrio, como bem apontou a professora Thais, de que não podemos desencorajar a atração dos melhores talentos por um medo de uma responsabilidade draconiana, não podemos desencorajar a tomada de risco na atividade empresarial, como bem apontou o desembargador, porque é inerente e benéfica para a sociedade como um todo essa tomada de risco. E há também o problema da dificuldade inerente de o Poder Judiciário ou o árbitro, depois, com viés da passagem do tempo, vir, né, dar uma de engenheiro de obra feita relativamente às decisões que foram tomadas. E é nesse contexto, eu trago esse introito, porque é nesse contexto que surge a discussão acerca da Business Judgment Rule, ou regra de decisão empresarial. A gente pode analisar os diferentes institutos jurídicos do ponto de vista da estrutura e do ponto de vista da função. E desse ponto de vista da função, é bastante claro que o objetivo dessa regra é justamente servir como um elemento mitigador da responsabilidade dos administradores, criando um campo de discricionariedade. Então, nesse sentido, o Brasil tem um tipo de Business Judgment Rule, ou regra de decisão empresarial, outros países também têm. Do ponto de vista da estrutura, é bastante distinto da regra original do sistema norte-americano, né? No sistema norte-americano, a Business Judgment Rule é verdadeiramente uma presunção, essa presunção iuris tantum, no sentido de que os administradores agiram no melhor interesse da companhia, e apenas a indicação de violação de deveres fiduciários é capaz de superar essa presunção. Mas aí há uma diferença muito importante, porque no nosso direito, os nossos administradores têm deveres de diligência e deveres de lealdade. No sistema norte-americano, é até mesmo possível, e não só possível, como extremamente comum,
que por via estatutária se afaste o dever. E conto para vocês que a maioria das companhias tem esse dever de diligência afastado. Então, basicamente, o que ocorre é que apenas as decisões que têm conflito de interesse e, portanto, violam o que eles chamam de dever de lealdade, que são passíveis de afastar a Business Judgment Rule. Então, não se tem, essencialmente, no direito norte-americano, a responsabilidade dos administradores estritamente por violação ao dever de diligência, embora a professora Laís, né, com base nos seus estudos sobre a responsabilidade por falha de supervisão, aponte algumas nuances que são muito importantes nesse debate também. Mas o que eu gostaria de destacar aqui? Que essa regra substantiva bastante leniente, de certa forma, do direito norte-americano, ela é lá acoplada a um sistema que incentiva fortemente o litígio societário. Então, não obstante as regras de direito material parecerem bastante protetivas, na verdade, a possibilidade de um administrador ser processado nos Estados Unidos é muito maior do que na maioria de outros países, porque há uma série de incentivos de ordem, inclusive processual, muitos deles, ou procedimental, que facilitam a propositura de ações contra os administradores. O que ocorre no Brasil? Bom, no Brasil, temos, né, a CVM chama de uma Business Judgment Rule tropicalizada. O que é essa Business Judgment Rule tropicalizada? É a regra, né, que está no artigo 159, parágrafo único. E vou dizer aqui, vou repetir, porque a professora Laís antecipou alguns dos pontos. Qual é a ideia disso? É evitar os excessos utópicos, né, observados na exposição de motivos. E o que essa regra diz? Bom, o juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, convencido de que este agiu de boa-fé e visando o interesse da companhia. Bom, esse texto gerou ainda gera grande perplexidade da doutrina, porque se for entendido ao pé da letra, ele poderia fazer tábula rasa de todo o regime rigoroso de responsabilidade que veio antes. Eliminando o critério objetivo e ficando num padrão extremamente leniente de boa-fé subjetiva do administrador, padrão esse que é excepcional não só no direito das companhias, como no direito privado em geral. Então, alguns autores falam que seria um texto, um dispositivo ridículo, se não fosse triste, que tem um sabor kafkiano. Né? Como entender essa regra que permite essa exoneração, isenção de responsabilidade de caráter judicial? Conforme vem sido interpretada pela doutrina e jurisprudência, em verdade, embora, né, literalmente ela possa parecer mais ampla, até mesmo que a Business Judgment Rule norte-americana, porque, vejam, nada ali fala em conflito de interesses, ela claramente se aplica tanto a membros do Conselho de Administração como a membros da diretoria. Nos Estados Unidos, há grande controvérsia com relação à aplicação da Business Judgment Rule quanto aos diretores. Na verdade, a doutrina e a jurisprudência, aqui eu estou falando sobretudo da jurisprudência da Comissão de Valores Imobiliários, que tem se ocupado bastante da matéria, tem entendido que para a aplicação dessa regra é preciso haver uma decisão refletida, informada e desinteressada. Então, veja, esses dois elementos são elementos mais rigorosos do que os elementos observados na aplicação da Business Judgment Rule norte-americana. E eu diria que é prudente esse entendimento, porque, do contrário, realmente é uma regra que poderia fazer tábula rasa de todo o regime anterior. E é importante ter em mente que o nosso sistema procedimental, em termos de facilidade ou dificuldade, nesse caso, a dificuldade de propositura das ações dos administradores é muito maior, essa dificuldade, relativamente ao sistema dos Estados Unidos. Até no ano passado foi publicado um estudo da OCDE justamente questionando um grande número de óbices existente na legislação brasileira à efetiva propositura de ações de responsabilidade. Talvez não só por isso, boa parte da discussão acaba sendo travada na Comissão de Valores Imobiliários, porque daí é uma responsabilidade de natureza administrativa, porém não civil, não leva necessariamente
a reparação do dano. Fazendo uma reflexão sobre a segunda pergunta, né, sobre essa natureza jurídica da administração da companhia, seriam os administradores mandatários. E a resposta nesse sentido é: não são mandatários, segundo o direito societário moderno. É verdade que na origem do direito societário essa ideia de mandato ela vinha inclusive estampada na legislação, embora a gente já pudesse formular algumas críticas à ideia de mandato. Verdadeiramente essa visão é amplamente superada com base na ideia de que os administradores não são mandatários, eles são órgãos da companhia, né? O conselho de administração, a diretoria são órgãos da companhia, portanto, têm deveres para com a companhia, também para com os acionistas minoritários, trabalhadores, a comunidade que atua. A visão consagrada pela nossa legislação é bastante ampla. Mas veja, de forma alguma esses deveres correm exclusivamente para com os acionistas e muito menos para com os acionistas que o elegeram. O nosso direito societário, ele admite, por exemplo, consagra a possibilidade de eleição de membros do Conselho de Administração por acionistas minoritários. E quando isso não ocorre, né, existe a prática consagrada de eleição pelo acionista controlador, mas isso não quer dizer que ele tenha deveres para com os acionistas que o elegeram, mas para com a companhia. Então, esse é um ponto realmente bastante importante, até porque há determinados ranços históricos na nossa legislação. Então, o Código Civil faz uma referência ao mandato no que couber, acho que é uma referência talvez não das mais felizes, boa parte das regras do mandato não são propriamente aplicáveis, mas ainda há esse ranço, e há ranços também no próprio direito das companhias, quando a gente for pensar nas controvérsias relativas à vinculação de votos de membros do Conselho de Administração, quando há acordos de acionistas, que existe uma controvérsia consagrada, famosa no direito societário, ligada ao texto da lei e verdadeiramente extravagante do ponto de vista do direito comparado, mas é um certo ranço da ideia, talvez, de mandato, que, no entanto, é uma ideia amplamente superada, até porque é algo importante que ela seja superada, porque essa separação dos diferentes órgãos da companhia é uma forma de separação de poderes. Isso vai ficar muito caro na temática de governança corporativa, é separação de poderes. Então, realmente, o administrador é órgão que age no interesse da companhia, assim como o acionista, a Assembleia Geral é um órgão que age também, no nosso direito, o voto tem de ser realizado no interesse da companhia, mas é importante haver essa separação e não confusão. Esse é um ponto realmente bastante caro ao direito societário contemporâneo e bastante sensível nos debates da realidade brasileira. Extremamente oportuno, me permito fazer essa observação, doutora Mariana, com relação a as duas distinções feitas. Em primeiro lugar, essas regras de decisão dos negócios, elas estão vinculadas a quê? Ao objetivo da empresa e ao lucro que a empresa deve ter, assim como os seus administradores administram a empresa e não aos interesses dos sócios que elegeram. Então, isso fica muito claro na sua exposição e é uma diferenciação absolutamente adequada para os tempos atuais, embora o nosso novo, mas como bem falou, com ranços do passado, né, vetusto nesses termos, né, traz a ideia de mandatário, né? Ou seja, aquele que vai cumprir o seu dever com quem lá lhe colocou, né? Mas não é isso. Os seus deveres são para com a empresa e a análise da sua responsabilidade, do seu comportamento, da sua conduta profissional é levada em relação aos interesses da empresa, né? Senão não teria nenhum sentido, por exemplo, o direito ou melhor, a obrigação ou o dever de sigilo, né? Porque se eu ajo em nome, o seu administrador age em nome
dos sócios, do sócio majoritário, ele pode revelar, por exemplo, alguns lançamentos de ações previamente, para que possam ser adquiridos no mercado em condições mais favoráveis, um exemplo, né? Então, absolutamente oportuno, adequado, lhe agradeço penhoradamente e já volto com outro questionamento, agora para a doutora Laís, né, que nos ouvia atentamente, fazia anotações, que é a questão relativa à responsabilidade dos administradores pelos atos dos subordinados, né? Quais seriam os parâmetros a serem adotados para estabelecer essa previsão, né? Qual é a lógica, né, da fixação e o que se entende pelas chamadas bandeiras vermelhas, né, red flags, o que isso significa, o que deve ser levado em conta nesse aspecto, né? A esses sim subordinados, a esses sim mandatários, né, dos administradores, que praticam um ato de má gestão, alguma irregularidade, que sinalização eles têm com essas bandeiras? Olha, aqui não dá para fazer. E avançando um pouquinho, gostaria também, doutora Laís, que falasse a respeito da governança corporativa, né, em relação a esses deveres dos administradores. Agora, aqui saindo um pouco do campo jurídico e entrando um pouco no campo da ética, né? Eu sei que essa palavra aqui no país, às vezes, tem um impacto assim, muito forte, né? E é bom que tenha, é bom que as pessoas saibam que existe, né, no mínimo, uma conduta ética a ser adotada. Então, de imediato, lhe passo a palavra para solver, para nos trazer luz a essas questões. Desembargador Jorge, eu costumo brincar com os meus alunos da graduação que dar aula de direito empresarial no Brasil é uma aventura, né? Nos últimos anos, especialmente, né? Então, a gente chega numa segunda-feira, dá uma aula de uma determinada forma, na quinta ou na sexta a gente já tem que dizer, mas aconteceu isso, então assim, né? Pode ser que seja de outra forma também, né? Mas o lado bom é que exemplos não nos faltam, né? Aqui, enfim, talvez seja necessário referir alguns, mas nós temos uma série de exemplos nos últimos anos aí, talvez não tão bons, né? Mas pelo menos que a gente possa ilustrar aqui os problemas desses deveres e responsabilidades administradores. Vou começar pelo início, que é a questão das red flags, que a mim é um tema bastante caro, um tema que me chamou bastante atenção, tanto é que foi, não digo especificamente o objeto da minha tese de doutorado, mas onde eu trabalhei e namorei bastante com esse tema, né, dentro da minha tese de doutorado, né? Bom, a pergunta é, né, que sempre, quando a gente vai conversar sobre administração de sociedades, e daí já linkando um pouco esse assunto com questão de governança corporativa, tem uma máxima que diz que tem o tom que vem do topo, né? Então, que os altos cargos da administração de uma empresa vão ditar o tom das posturas, das condutas, enfim, né, que vai ir até o escalão mais baixo daquela empresa, né? Às vezes, nós estamos tratando, e é o cenário aqui que a gente está vislumbrando, de empresas que vão ter 70 mil funcionários, 100 mil funcionários, 150 mil funcionários, e muitos deles espalhados pelo mundo todo, né? É possível que uma diretoria, um conselho de administração, composto ali por 10, 15, 20 pessoas no máximo, consigam dar conta de todo mundo, que todo mundo faz, né? Olhando assim num primeiro momento, pode parecer um trabalho impossível, hercúleo e que não vai jamais poder ser atingido, né? Então, só que ao mesmo tempo, a gente necessita dar uma satisfação, especialmente quando são atitudes e atos de uma inegável gravidade que podem colocar aquela empresa em risco, né? Especialmente hoje, numa sociedade completamente ligada e fugaz por conta de internet que nós temos, né? Uma notícia espalhada indevidamente, seja por uma prática verídica ou não,
ela pode acabar com a questão reputacional de uma empresa em horas, né? Às vezes até minutos, né? Então, nesse sentido, começa a se observar com um certo detalhamento, né? Qual é o tipo de responsabilidade dos administradores ou qual é o tipo de dever que eles têm em relação a toda essa estrutura que está abaixo deles, né? Claro que quem primeiro falou nisso não fomos nós aqui no Brasil. Tem um caso simbólico nos Estados Unidos, que é o caso Caremark, de uma empresa que sofreu uma série de multas, né, por alguns desvios, multas administrativas, assim, por alguns desvios de conduta. Os seus administradores foram processados, né, como bem disse a Mariana lá, a estrutura favorece, né, um grupo de acionistas ingressou com uma ação para reaver os prejuízos, porque olharam lá nos demonstrativos contábeis, não, mas só um pouquinho, tem 250 milhões de dólares de multas pagas aqui. Por que isso, né? Por que não corrigiram o problema? E esses administradores demonstraram nesse processo que eles tinham feito tudo que era possível para tentar evitar aquelas ocorrências. Que aqueles 250 milhões de multa foi aquilo que os programas que eles tinham implementado, né, os programas de compliance, os programas aqui que chamamos de integridade, que eles tinham implementado, tinha sido aquela margem que seria impossível de verificar a ocorrência, né? Os administradores foram absolvidos nesse caso, né? Foi feito alguma outra compensação, enfim, com esses acionistas queixosos, né? Mas eles foram absolvidos e o fundamento da decisão foi exatamente isso. Eles diligenciaram para fazer as bandeiras vermelhas, para implementar as red flags. Eles diligenciaram nisso. Eles tentaram, colocaram esforços suficientes para tentar evitar. Ficou na margem, naquela linha do inevitável. Tá? Por que isso, né, vem... e é um tema tão atual aqui. Um dos primeiros casos onde a gente viu isso referido com bastante ênfase foi o caso Sadia, julgado pela CVM lá em 2008, 2009, onde foi trazido à tona, né, a responsabilidade dos administradores da Sadia por todo o ocorrido lá, né, por toda a negociação que estava se fazendo nos papéis da dívida imobiliária norte-americana e que acabaram, enfim, por não ser a estratégia financeira mais saudável, tanto é que a Sadia, enfim, teve que depois, para não ter uma sorte pior, se fusionar com a Perdigão. Bem, naquela ocasião, no processo administrativo sancionador que correu junto à CVM, né, a relatoria do processo, que foi depois também consentido pelos outros diretores da CVM, disse o seguinte: eles constataram que os administradores da Sadia estavam descumprindo os seus controles internos, ou seja, eles tinham todos os controles, né? Os parâmetros de negociação semanal, mensal, estavam todos estabelecidos, mas ainda assim havia um descumprimento por parte deles daqueles controles. Então, foi trazido para o nosso cenário, né, essa questão das red flags, no sentido de que, agora num outro inverso, né, não na mesma linha em que foi julgado o caso lá nos Estados Unidos que eu referi anteriormente, mas agora houve um descumprimento dos próprios controles internos, né? E tinham algumas falhas nesses controles, porque quem estabelecia a regra era a mesma pessoa que fiscalizava se a regra era cumprida, e isso, enfim, lá na decisão é muito bem colocado, tá? Após isso, se veio, então, um questionamento ainda maior sobre a necessidade de se ter meios, né, de controles dentro das companhias que assegurem que algumas atividades, né, não sejam possíveis, ou pelo menos que estejam sob a supervisão dos administradores. Obviamente, atividades essas que vão levar, que tem algum maior risco dentro daquela companhia. E tudo isso me parece que foi reunido, chancelado, né? E quando nós temos a publicação da Lei 12.846 de 2013, foi a legislação, enfim, que
chamada de Lei da Empresa Limpa, Lei de Compliance, Lei Anticorrupção, ela teve várias alcunhas, né? Mas é a legislação que trata do tratamento administrativo e civil dos atos lesivos contra a administração pública. Tá? E lá nessa legislação, no artigo 7º, se não vai me falhar a memória, tem um dos que vai tratar das atenuantes, dos critérios para fixação da pena, né, nos casos em que houver alguma conduta lesiva contra a administração pública, vai levar em consideração lá, enfim, uma série de incisos. E um desses incisos trata a implementação dos programas de integridade. Esses programas de integridade foram posteriormente regulamentados pelo Decreto 8420 de 2015, que lá, então, trouxe uma série de elementos um pouco mais concretos de qual deveria ser o conteúdo deles, né? Enfim, trata-se de orçamento, trata-se de treinamentos, uma série de práticas que as empresas deveriam implementar como sendo, né, digamos assim, estándares de um programa de integridade que venha a coibir não só atos lesivos contra a administração pública, que foi dentro do escopo, mas isso obviamente foi alargado, e ultimamente a gente fala muito em compliance, né? Não só coibirá as questões em relação à administração pública, mas também todas aquelas questões que são consideradas como risco para aquela empresa, né? Então, se eu tenho um risco ambiental alto, sério, obviamente que o meu programa vai ter essa mensuração e vai estar preocupado em implementar medidas que vão estar lá sob a fiscalização, vão estar diretamente vinculados aos meus administradores mais altos, né? Então, é nesse sentido que vem toda essa linha de construção, de que, obviamente, a gente não tem como garantir que os administradores vão conseguir dar conta de 100% de todas as ocorrências dentro de uma empresa, né? Talvez até nem seja essa a tarefa deles, né? Mas eles têm que garantir a implementação, o controle, a fiscalização de sistemas que garantam que algumas práticas não sejam levadas a cabo, né? Ou que, se elas ocorrerem, elas sejam imediatamente identificadas para que se tenha a resposta devida, seja a comunicação à autoridade pública, seja até mesmo a remediação do problema, né? Então, nesse sentido. E esse tema ele está também umbilicalmente ligado à sua segunda questão, que é a questão das práticas de governança corporativa, né? Então, o que seria, como é que a gente poderia vislumbrar essa responsabilidade, esses deveres e responsabilidade dos administradores à luz das práticas de governança corporativa, né? Me parece que a governança surge e, Mariana, por favor, me ajude aqui, porque tu é uma super especialista no tema, mas me parece que a governança surge para tentar resolver aquele problema original que a gente falou lá no início da nossa conversa, que seria essa assimetria informacional entre o dono da empresa e os seus administradores, ou pelo menos um dos problemas, né, que a gente tem. Tem um caso que também é considerado um dos paradigmáticos em matéria, que foi um caso norte-americano, se não me engano, envolvendo a Texaco, em que os administradores da Texaco fizeram uma determinada negociação, né, com um bloco de ações, tiveram uma determinada postura para evitar uma tomada de controle ou de uma compra de ações por um grupo que estava interessado em comprar algumas ações de alguns acionistas da Texaco, porque eles sabiam que, se esse grupo comprasse, eles seriam destituídos dos seus cargos de administradores. Então, eles fizeram uma jogada interna, né, enfim, que poderiam fazer. Isso obstaculizou a venda dessas ações e eles se mantiveram no cargo, né? À época, o fundo CalPERS, que é um fundo de investimentos bastante importante dentro dos Estados Unidos, percebeu isso, que era um acionista dessa empresa, e lançou uma nota dizendo que não admitiria nas empresas em que eles eram investidores esse tipo de tomada de atitude, porque contrariava, enfim, uma série de políticas que eles tinham. Aí, então, a gente começa a ter, porque os próprios fundos de investimentos começaram a exigir algumas posturas que traduzimos hoje como pilares de governança, como transparência, como equidade entre os acionistas, uma prestação de conta mais apurada, né, e transparência total em relação aos atos de gestão.
Bom, dito isso, para responder bem essa questão, né, dessa vinculação dos deveres dos administradores em relação às práticas de governança, né, eu gostaria de fazer uma referência à Instrução Normativa 586 da CVM, que foi publicada em 2017 e que ela incorpora à Instrução Normativa 480 da CVM o chamado formulário Aplique ou Explique, que vem ancorado no Código Brasileiro de Boas Práticas de Governança Corporativa, que foi um documento elaborado por 11 ou 12 instituições muito ativas dentro do mercado de capitais, né, com aquilo que eles consideravam como sendo boas práticas de governança, tá? E esse regulamento, chamado Aplique ou Explique, ele passou, então, a operar a partir de então, e as empresas que têm lá registro, né, para negociação de valores no mercado, elas têm que anualmente preencher esse formulário e dizer se elas aplicam determinada prática, se elas não aplicam, elas têm que explicar o porquê que elas não aplicam, tá? E olhando, eu estou até com o documento aberto aqui, olhando pelo menos do item 9 até o item 14, 15 aqui, são práticas relacionadas à administração das companhias. São referências feitas ao Conselho de Administração, são referências feitas à diretoria executiva, tá? Ou seja, esse anexo ele foi extraído lá das melhores práticas do Código Brasileiro de Governança e é questionado às empresas se elas adotam essas práticas em relação à sua alta administração. Práticas, por exemplo, está o conselho agindo nos interesses a longo prazo da companhia? Ou seja, ou ele está se preocupando com, né, outras coisas que não, talvez, a sua principal atividade, né? Então, nesse sentido, me parece que, ademais, e se nós formos olharmos, né, alguns documentos de governança propriamente dito, vai colocar no Conselho de Administração uma grande responsabilidade, como sendo o guardião da governança dentro das empresas, mas me parece que, ademais dos órgãos de administração serem responsáveis pela implementação e manutenção das normas de governança dentro das empresas, eles também estão subordinados se eles estão cumprindo aquelas regras e aquelas normas que são tão queridas pelo mercado, que me parece não fosse assim, né, nós não teríamos essa alteração toda dessas instruções normativas da CVM para impor, né, essa explicação do porquê que eu faço ou porquê eu não faço. Eu só gostaria de finalizar essa minha fala falando o seguinte sobre governança. Eu adoro governança, estudo governança já há bastante tempo, já fui bastante mais utópica, para utilizar uma palavra aqui que também já veio. E, doutor Jorge, o senhor deve lembrar do nosso saudoso e querido professor Sérgio Dulac Miller, né? E a primeira vez que eu estudei governança com ele, foi com ele, sob a orientação dele, e ele me disse o seguinte, na época, ele me chamava de guriazinha, na época eu era uma guriazinha, né? E ele me disse o seguinte, guriazinha, isso é uma hipocrisia saudável. Tá? Expressão dele. Então, eu gostaria de dizer, eu não sei se eu considero uma hipocrisia hoje, mas me lembro muito vivamente dessa expressão dele, mas o que eu gostaria de dizer junto a isso é que tem uma outra frase do professor Menezes Cordeiro, português, que ele diz o seguinte, não existe boa ou má governança, porque também às vezes pode gerar uma certa, né, mas tem que ser a governança que está lá no código, tem que ser... E ele vai dizer o seguinte, não existe boa ou má governança, existe a governança que é possível, né, dentro daquela empresa, dentro daquele cenário, dentro daquela realidade. Muito obrigada pelos questionamentos. Doutora Laís lembrou o nome de um grande amigo, né? E diria eu, mentor dentro da própria magistratura, Sérgio Dulac Miller. Eu fui aluno dele na escola da magistratura e ele era um grande frasista, né? E um homem muito perspicaz, né? Ele mostrava assim com poucas palavras, bem colocadas palavras, né? Aonde realmente era possível, como se diz aqui no país, uma lei pegar,
né? Algo dar certo, algo funcionar. E essa habilidade notável que ele tinha, né, desse saudoso amigo, não passou com ele. Ele acaba passando para os seus alunos, como eu, como a senhora, que sempre nos lembramos, né, dessas tiradas, assim, desses pontos assim que ele marca pontualmente uma questão com absoluta precisão, com absoluta técnica. Eu diria sobre a sua exposição que daria para marcar essas bandeiras vermelhas e essa bandeira ética, vamos colocar assim, né, sob duas formas, né? E, por favor, me corrija se eu estou errado. No caso dessas bandeiras vermelhas, desses subordinados, né, são regras internas de conduta profissional na atuação, na gestão e na busca do objetivo empresarial. Já no caso da governança corporativa, ela é uma bandeira externa, é um comportamento ético, são normas de bem gerir no interesse, para o interesse da sociedade. Por exemplo, hoje nós vemos um grande movimento na indústria automobilística, exatamente buscando uma energia limpa, né? Isso não é um acaso, certamente. Isso faz parte dessa governança que a senhora tanto defende, e de governança corporativa, e que é uma entusiasta deste tema. Isso é um reflexo. Isso é um reflexo desta pressão social de queremos um mundo melhor, queremos algo melhor do que temos agora, e as empresas sentem essa busca e repercute nelas, e elas dão, né, dão exatamente a prestação que o consumidor quer, dão a prestação em que as pessoas da sociedade pretendem, né? Então, seriam duas formas de regulação, a meu ver, me corrija, né, se eu estou errado, uma interna, né, de, olha, vamos agir no interesse e de acordo com os regramentos da empresa. Claro, como bem ressaltou, o que for imprevisível, imprevisível é. Ninguém vai ser condenado, né, se ele está amparado, né, exatamente por essa margem de defesa da culpabilidade, com essa exclusão da culpabilidade, né? Agora, a questão da governança corporativa, talvez ela seja mais profunda até, porque se eu não administrar a minha empresa de acordo com os anseios da sociedade, com os princípios éticos, a minha empresa vai quebrar. Não porque eu não cumpro o meu regulamento interno, mas porque a sociedade deixa de comprar o meu produto. Então, e por favor, me corrija se eu estiver equivocado nesta visão. Há questionamentos aqui, inclusive via YouTube, né, exatamente buscando essa aplicação. Onde é que isso incide exatamente? E toda a sua exposição vai, a meu ver, né, adequadamente, né, muito precisamente nesse sentido. Doutora Mariana... Só gostaria de referir só um exemplo para corroborar com isso tudo que foi falado. Certa feita eu participei de um curso e uma das ministrantes do curso era diretora de riscos de uma grande empresa do cenário nacional, tá? E é uma empresa que tem toda uma, digamos assim, uma vibe, uma jogada, digamos assim, uma postura no mercado de proteção à natureza, de preservação do meio ambiente, de vinculação a questões ecológicas, principalmente, né? E ela, à época, isso já faz bastante tempo, antes mesmo de se falar em ESG, enfim, e assemelhados, à época ela disse o seguinte: a gente não... Eu estaria sendo desonesta e desleal aqui com você se eu estivesse dizendo que a nossa preocupação é simplesmente porque a gente quer preservar o meio ambiente. Essa é uma das preocupações, né? O nosso interesse com toda essa nossa preocupação com o meio ambiente, né, é porque o nosso investidor é um investidor extremamente vinculado a essas questões.
Então, eles tinham um perfil do investidor, ela chamava de investidor verde, que foi até uma nomenclatura que pegou depois. Então, a preocupação não era só a questão, né, mais social, né, mas também uma questão bastante econômica, que era garantir o investidor, né? E me parece que, assim, a gente, quando está falando em governança, né, a governança ela tomou uma toada de responsabilidade social nos últimos anos, que talvez seja inevitável, nós não teríamos como fazer isso, especialmente aqui no Brasil, eu vejo esse cenário, mas ela foi um instrumento criado inicialmente para garantir ou para tentar tranquilizar investidores, né? Foi para isso. Então, assim, os efeitos reflexos, né, dessa responsabilidade social que hoje se traz, obviamente são benéficos, né? Mas a gente tem que pensar que o objetivo primeiro foi, e me parece que ainda muitas empresas estão tratando disso separado, inclusive hoje a gente pode ver em sites, né? Essa credibilidade junto aos seus investidores, né? Mas, por favor, eu queria muito ouvir a Mariana sobre isso também, porque ela é super especialista em governança. Exatamente, são esses pontos que eu vou passar agora, e esclarecimento preciso, né? A empresa é voltada aos seus investidores, né? E quando menciona esse grupo farmacêutico vinculado à linha de beleza, né, que mencionou anteriormente, do interesse dos seus investidores, né, sem citar nomes, evidentemente, se percebe exatamente esta preocupação. Se os investidores estão alinhados com os interesses da sociedade e alinhados com esses interesses, né, por exemplo, uma defesa ecológica, né, dos produtos que são colocados, são postos à venda, né, a empresa não vai, vamos dizer assim, ir contra a maré exatamente de quem lhe fornece o capital, né, para alavancagem e para aumentar a sua produção, aumentar seu lucro, aumentar seus ganhos. Me parece assim, segue a estrutura do direito empresarial, como bem a senhora colocou, com essas nuances, né, de comportamento social. Mas o seu interesse também é o meu interesse em ouvir a doutora Mariana, não só sobre essas questões, mas especificamente sobre um novo questionamento a respeito da sociedade responder perante terceiros pelos atos de seus administradores. Nesta hipótese, se ela responde, se o administrador responde perante terceiros, e se a sociedade responde perante terceiros pelos atos na qualidade de órgão dessa sociedade, essa sociedade também pode exigir o direito de regresso desse administrador. Eu acho que essas questões são bastante importantes, até para quem administra, né, ou para quem está submetido a esta administração. Então, doutora Mariana, sem mais delongas, lhe passo esses questionamentos para a senhora dirimi-los, por favor. Bom, é extremamente interessante o momento atual de debate na esfera societária. Realmente nós estamos na era do ESG, para utilizar a sigla em inglês, ou ASG, para utilizar a sigla em português, em que questões ambientais, sociais e de governança estão pautando fortemente o debate nas companhias e o debate no mercado. É muito interessante realmente esse movimento, porque é um movimento de preocupação com os stakeholders, ou os grupos externos, ou questões sociais, mas trazida pelos acionistas. Então, é um movimento bastante interessante. Nos meus estudos, eu tenho situado essa ascensão do ESG dentro de um movimento maior,
que vai tocar diversos pontos do direito societário, inclusive o ponto da responsabilidade, que é o que eu chamo de direito societário internacional. O direito societário sempre foi fortemente influenciado pelo direito comparado, por isso que nós falamos em Business Judgment Rule em inglês, mas não somos só nós. No Japão, eles também falam em Business Judgment Rule, na Alemanha, eles também falam em Business Judgment Rule. Mas além de olhar um país, olhar a experiência do outro para em termos de aprender com experiências de sucesso, hoje em dia tem uma coordenação internacional cada vez maior. Então, temos OCDE, Banco Mundial, ONU, interessados em questões de direitos sociais. É interessante observar que o ponto, a própria sigla ESG veio de iniciativas da ONU com base na ideia de que se o mundo entrar em colapso por questões sociais ou por questões climáticas, evidentemente que a bolsa cai, certo? Então é no interesse dos investidores em ter uma preocupação com questões sociais, ambientais, de governança mais amplas. Então essa é a linha que vem seguindo o direito societário, e isso muitas vezes rebate em questões de responsabilidade. A gente vem observando esse ponto. Recentemente teve mais uma decisão inglesa que, ao tentar apreciar, por exemplo, a responsabilidade de uma companhia, uma sociedade controladora relativamente a problemas de direitos humanos ou problemas ambientais de uma subsidiária em algum país com instituições menos fortes, ela tem perguntado, bom, mas o que ela está se comprometendo com relação aos investidores? Então, a gente vê que, em parte, o ESG ele é voluntário, mas é também possível, e eu acho que isso é crescente, essa criação de implicações de responsabilidade, porque se você assume determinados compromissos perante os consumidores, os investidores, a sociedade, isso pode também se reverter em questões de responsabilização. E daí eu chego à segunda pergunta. A sociedade responde perante terceiros pelos atos de seus administradores? Existe a resposta simples e a resposta complexa, mas a resposta simples é evidentemente que sim, né? São os administradores que apresentam a sociedade, que vinculam a sociedade. E, evidentemente, tanto para os atos lícitos, como também podem vincular a sociedade relativamente à reparação dos atos ilícitos. Lembramos, inclusive, que até os empregados, né, os atos ilícitos dos empregados são atos da sociedade. Existe direito de regresso, lembrando, evidentemente, que a responsabilidade dos administradores nunca é objetiva. Ainda que a responsabilidade da sociedade possa ser objetiva, a responsabilidade dos administradores vai ser sempre subjetiva, pautada na culpa, no dolo, na inobservância de deveres fiduciários estabelecidos em lei. Eu digo que isso é uma questão simples, que não é simples, porque um dos maiores casos da realidade brasileira é a questão da responsabilização dos administradores da Petrobras pela prestação de informações falsas ao mercado, né? Quando captou milhões de reais, não divulgou os seus problemas de corrupção. E isso gerou uma discussão muito grande se a companhia poderia responder pelos atos dos administradores. Aparentemente, a resposta na via arbitral foi sim. Eu falo aparentemente porque temos um problema seríssimo no nosso direito societário, que é o sigilo na via arbitral, inclusive para companhias abertas, e pior, né? Inclusive quando essas questões depois vão ser trazidas ao Poder Judiciário brasileiro, a meu ver, em manifesta inconstitucionalidade. Isso está no Código de Processo Civil, e os processos concernentes à arbitragem devem ter segredo de justiça, mas me parece evidentemente, flagrantemente inconstitucional à luz da garantia de publicidade, cláusula pétrea na nossa Constituição. No entanto, é o status quo. Então, eu tenho falado aparentemente com base em notícias, porque a Petrobras também não divulga muito bem, mas eu estava hoje tentando ver, olha, o que será que o Poder Judiciário decidiu ao anular essa arbitragem bilionária com relação a essa questão basilar. Não consegui. Então, essa, infelizmente, é o meu depoimento de professora da área, que há uma enorme opacidade realmente com relação a essa matéria, embora me pareça que, no caso, os princípios de direito oferecem uma resposta razoavelmente clara de que sim, a companhia responde, né, pelos atos do exercício, embora possa, evidentemente, haver
direito de regresso, embora algumas vezes pode ser difícil saber se foi no exercício da função ou não. Eu trago um caso norte-americano, tem o Elon Musk, um dos grandes bilionários do Vale do Silício, e ele teve vários problemas com a Comissão de Valores Imobiliários norte-americana por fazer tweets com informações sobre a companhia. E daí vem a pergunta, e era na conta pessoal, ele está agindo em nome da companhia e, portanto, isso é ilícito imputável à companhia, ou será que é um ilícito do Elon Musk na posição de acionista? Não, são casos que geram perplexidade, ambos foram sujeitos a acordo e responsabilidade na esfera norte-americana, mas me parece que, em princípio, é uma questão simples, no entanto, há imenso debate com relação a essa questão simples ainda não resolvida, e fica aqui um registro sobre a dificuldade que a opacidade, não só na esfera arbitral, mas também judicial, tem causado ao estudo verdadeiramente, crítica e reflexão sobre o nosso direito societário. Se me permite fazer uma observação, doutora Mariana, é a velha ponderação, o velho equilíbrio, né, entre o sigilo do negócio, né, que pressupõe atos lícitos, né, e o sigilo em relação ao ilícito. Né. De um lado, o lícito, sim, está acobertado por esse direito de sigilo, né? Mas me parece que talvez seja essa a discussão para os próximos anos, se o ilícito também está acobertado, né? Ou se as garantias constitucionais da publicidade em relação ao ilícito, porque torna um conceito de ordem pública daí, esse não estaria abrangido pela regra do sigilo, e uma vez não abrangido, também essa questão do juízo arbitral, o magistrado poderia enfrentar essas questões como da Petrobras, enfim, e tantas outras, né, que acaba pairando essa fumaça, como a senhora bem colocou, de sigilo, e que outros acionistas ou outros investidores acabam por ser lesados, sem saber, né, qual foi a conduta efetiva. Essa conduta deve ser responsabilizada ou não, né? Assim como o próprio dono da empresa, citando a questão do fabricante dos carros Tesla, né, se ele, lançando esses twitters, ele faz no interesse pessoal, dos seus ganhos pessoais, nas suas aplicações e investimentos, ou ele está realmente atendendo ao interesse da empresa. Então, são questões que, aos poucos, né, vão chegando aos tribunais brasileiros, né, e quem sabe, né, numa maturação aí de 5, 10 anos, nós tenhamos uma linha condutora, me parece, a esse respeito. Mas eminentes webinaristas, né, eu gostaria de ficar a noite inteira conversando com ambas, aprendendo com ambas, né, mas nós temos uma limitação de horário. Então, eu pediria a gentileza, começando pela doutora Laís, e depois pela doutora Mariana, que se fizesse um fecho a todos esses assuntos importantíssimos que nós tratamos, fizesse uma conclusão, um apanhado disso, né, para que pudéssemos transmitir aí, as senhoras pudessem transmitir, melhor dizendo, em 5 minutos para cada uma, se isso for possível, né, deste apanhado geral, iniciando pela doutora Laís. Doutora Laís, a senhora está com a palavra. Doutora Laís? Desculpa, esqueci de ativar o microfone. Eu começo agradecendo mais uma vez a oportunidade de participar desse debate, de estar aqui nesse espaço com o senhor e com a Mariana, que muito me honra, e foi muito bom poder aprender mais um pouco com a Mariana, né, com todo esse brilhantismo que ela coloca e seu conhecimento em direito societário, né. Como
não diria um fechamento, mas como provocações, eu acho, né? Eu acho que a gente tem mais dúvidas e incertezas do que propriamente aqui soluções dentro desse tema, né? Me parece que a gente tem, especialmente nos últimos anos, uma nova forma de ver e pensar a questão dos negócios, né? Como bem disse a Mariana, alguns movimentos chegaram e eles são muito maiores do que as empresas propriamente individualmente consideradas, né? Eles estão tomando conta de outros órgãos, outras instituições que estão trabalhando muito fortemente por isso, né? Como a ONU, bem citada por ela, a OCDE, o Banco Mundial, enfim. E eu só, nessa linha, gostaria de referir também mais um desses, digamos, dessas reuniões, né? Agora não uma instituição, mas é uma reunião, digamos, de grandes influenciadores do mercado, que é o grupo do Business Roundtable, que é um grupo composto pelas 180 maiores empresas norte-americanas, né? E que em 2019 eles, ao se reunir para, enfim, definir ou para discutir sobre os rumos, né, dos negócios nos próximos anos, eles fizeram todo um apelo a questões mais sociais, mais de responsabilidade social, né? Toda uma agenda mais vinculada à responsabilidade social. Então, não pode mais, um ente privado não pode mais descuidar de algumas coisas, né? Especialmente a condução ética dos seus negócios, né? Então, acho que isso fica muito mais para reflexão, para provocação, como propriamente para solução, porque não é fácil também pensar nisso e implementar isso, né? Mudar anos e anos de prática, né? E, enfim, ter, por vezes, uma decisão que contraria momentaneamente aquele objetivo do lucro, né? Mas pensando num escopo maior, numa perenidade maior. Então, acho que essa é a provocação. Muito obrigada mais uma vez por esse espaço. Perfeito. Doutora Mariana, suas conclusões a respeito do tema? Muito obrigada, desembargador, pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui com a professora Thais. Eu faria as minhas considerações finais batendo numa tecla com a qual a gente começou a conversa, de que o regime de responsabilidades administradores ele é muito importante, mas ele também não pode ser draconiano e, portanto, o direito societário precisa de outros mecanismos de forma a induzir esse milagre que é o investimento nas mãos de terceiros com base numa promessa tão tênue, né? Em um direito tão tênue que é o de receber dividendos caso haja lucros, que é o que a gente consegue com uma participação acionária. E nessa perspectiva, a transparência com relação aos processos me parece muitíssimo importante, né? Já dizia Brandeis que a luz do sol é o melhor desinfetante, a luz elétrica é o melhor policial. Um ilustre professor de direito societário norte-americano, Edward Rock, ele sublinha que um dos mecanismos essenciais para o alinhamento de interesses entre conduta dos administradores e acionistas nos Estados Unidos não é justamente a responsabilização, mas é o conhecimento dos processos. E muitas vezes os sermões que ocorrem nas decisões judiciais de Delaware, ainda quando os administradores são absolvidos. E por isso que essa opacidade, e aqui eu não estou falando de contratos privados entre A e B que são resolvidos pela via arbitral, não é esse o ponto. Esse sigilo ele faz bastante sentido, ainda que a gente possa pensar em alguns custos sociais decorrentes. A gente está falando aqui em sigilo de arbitragens de companhias abertas, né, com um amplíssimo e crescente público investidor, e que acaba causando uma verdadeira opacidade sobre o regime jurídico. Veja, né, mesmo acompanhando, tentando fazer o melhor acompanhamento possível para responder essas perguntas de regime jurídico, nós não temos essa clareza. Portanto, essa transparência me parece muito importante, porque talvez com mais transparência, isso possa, inclusive, permitir um alinhamento maior de interesses
até mesmo talvez com um regime de responsabilidade menos draconiana, porque muitas vezes a própria exposição do processo decisório deficiente, evidentemente, que as pessoas têm também reputação a zelar, isso pode servir como um estímulo. E no nosso sistema, essa parte do estímulo, ela está vindo bastante prejudicada. E há, no momento, realmente, pressões crescentes, inclusive da OCDE, questionando esse alto nível de sigilo, que é absolutamente extravagante no direito comparado. E aqui eu estou falando tanto com relação à arbitragem no mercado de capitais, como com relação a extensão do segredo de justiça com relação a processos judiciais. Veja, o capitalismo norte-americano é pujante e a gente sabe detalhes incríveis, certo? Professor Laís, dos casos. E isso não impediu o florescimento da atividade econômica daquele país, de modo que eu penso que realmente mais transparência pode ser um ingrediente muito importante nesse equilíbrio fino entre os incentivos e as penas que não sejam excessivamente duras, no sentido de desencorajar os melhores talentos para a administração das companhias brasileiras. Perfeito. Em nome do Centro de Estudos, eu gostaria de agradecer a ambas, a doutora Laís, a doutora Mariana, pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade, e em compartilhar exatamente o conhecimento especializado que detém, né, essa expertise nesse tema intrincado, mas que foi mostrado aqui com muita clareza por ambas. Gostaria de uma vez mais agradecê-las por aceitar esse convite, por estar aqui conosco, nos dando esses ensinamentos, nos passando esse conhecimento. Como falou a doutora Mariana, exatamente o conhecimento, né, é a chave para que a conduta seja a mais adequada possível. Quanto mais eu sei, mais eu conheço, melhor me conduzo na sociedade e melhor me comporto. Então, essa transparência pedida, essa questão associada à própria governança, mencionada pela doutora Laís, ela é umbilicalmente ligada à questão ética, que é discutida há milênios, né? O melhor comportamento, né, é aquele comportamento que o nosso agregado social reconhece como legítimo. Então, isso traz as boas práticas para nós. Quanto mais conhecimento, melhor nós nos aplicamos, melhor nós nos conduzimos e temos condições, não penas, vamos dizer assim, que sejam draconianas, né, mas que ao menos também persistam as penas, assim como no direito americano. O direito americano, num dessas má gestões, ele não está tão fulcrado em botar o sujeito na cadeia, olha, fica preso 10 anos. Mas o que esta pessoa vai pagar de indenização, certamente ele vai levar muito, mas muito em conta mesmo, de não repetir este ato jamais enquanto viver. Então, há formas de punição, digamos assim, né, que acabam sendo mais sensíveis ao espírito humano do que propriamente manter alguém preso temporariamente e o patrimônio totalmente preservado e íntegro, né? Então, os riscos são para todos, inclusive para aqueles que ganham com o negócio. Isso me parece uma lição muito interessante de se observar quando ambas falaram e mencionaram o direito americano. Então, mais uma vez, prestando os meus agradecimentos a ambas expositoras, a ambas webinaristas, antigamente chamávamos de palestrantes quando era ao vivo, né? Presencialmente, não ao vivo, mas presencialmente, né? Porque nos brindaram exatamente com esse conhecimento de extrema utilidade, aqui falando do utilitarismo
inglês, ambas vão ter isso em mente, certamente considerarão o que eu estou mencionando agora, né? E só tenho a agradecer, só tenho a dizer o meu muito obrigado e também o meu muito obrigado àqueles que aqui estiveram até essa hora, assistindo esses debates, e dou por encerrado, então, esse nosso debate jurídico feito pelo Centro de Estudos na área do direito privado. Muito obrigada, desembargador Jorge. Obrigada, Mariana.